Prabhupada Padeshambrita Ki Jai. A pergunta é que se faz a própria questão: por que não temos percepção da divindade, né? O próprio Ocidente ele responde: como haverá a realização do infinito quando as divas que servem a Deus cultivam a verdadeira associação e prestem serviço à pessoa suprema e aos seus devotos o tempo todo? Então isso, ou seja, nós vamos realizar o infinito se nós nos ocupamos no serviço a Krishna, na associação dos devotos que estão praticando serviço devocional o tempo todo. Então isso é como uma constância que nós devemos desenvolver na nossa vida, né? Se nós permanecemos, né, ocupados nos assuntos mundanos, nos assuntos materiais, somente colocando atenção nisso, né, então nós não conseguiremos servir a Krishna de uma maneira adequada, né? Ou seja, na realidade, nós somos às vezes subjugados, né, pelos nossos desejos, nós somos subjugados, né, por tantas demandas, né, que a mente cria, né? A mente ela cria muitas demandas. Essa é a natureza da mente, ela está sempre querendo algo que você não tem. E ela está sempre lamentando algo que você perdeu. Imagina, que coisa chata você morar com alguém assim. Está sempre querendo que é algo que você não tem, reclamando o tempo todo, né? E lamentando aquilo que você perdeu, que já foi. Então, na realidade, a mente ela nunca consegue... ou seja, quem fica muito no plano da mente, né, jamais vai conseguir ter uma estabilidade, né? Ele não tem. Porque o tempo todo é como apagando incêndio. Com a mente é assim. O tempo todo você apaga incêndio, né? E é muito chato isso, porque você só vai... ou seja, a gente não consegue prevenir nada com a mente, né? A mente é uma coisa muito, muito descontrolada, né? A mente. Então, por isso, quando a gente tem essa mente tão maligna, né, dentro de nós, a gente não consegue realmente estar ocupado em Haribhajana, Hariseva. Então, aí como a mente, como a gente estava lendo ontem no Bhagavad Gita, a mente ela se torna a sua pior inimiga, porque ela não te deixa em paz, né? Então, é como se você estivesse numa areia movediça, né? Aí está convivendo com a mente, é mais ou menos isso. Você está numa areia movediça e quanto mais você se mexe, mais você se afunda. Então com a mente é isso. Quanto mais você tenta satisfazer a mente, mais você acaba se afundando, né? Então, qual que é o segredo? O segredo é negar a mente, né? E como a gente nega a mente, né? Dizendo não aceito essa proposta indecente. Você tem que conversar com a sua mente também, né? Tem que aprender a conversar com a sua mente. Por isso é Shankya Yoga, quando você aprende a conversar com a mente, né? Ou seja, Shankya significa literalmente contar, discriminar, isso é Shankya. Então, por exemplo, você olha a mente e a mente te propõe algo, você tem que conversar com ela. Mas por que você está me propondo isso? Isso é muito indecente. O que você quer? Dormir até tarde? Não, jamais. Eu não vou aceitar isso de jeito nenhum. Por quê? Porque eu tenho que cuidar da minha vida espiritual. Eu tenho que praticar a vida espiritual. E eu só vou praticar a vida espiritual se eu acordo cedo, porque o dia ele começa antes do pôr do sol. Ou seja, antes do nascer do sol. E com o pôr do sol na mente. Mas está vendo que o pôr do sol é uma coisa tão importante? Ou seja, parece que é muito mais importante para nós o pôr do sol do que o nascer do sol. Para todo mundo, praticamente, né? Todo mundo vai ver o pôr do sol. Dificilmente alguém vai ver o nascer do sol, né? Não é verdade? Então você vai lá ver o pôr do sol, né? Você vai na montanha, sobe a montanha e vê o pôr do sol. E você acha lindo o pôr do sol. Mas o nascer do sol, poucas pessoas estão aí, né? Então por isso a gente também, daí a gente se entende que você também não tem que se preocupar muito
com o reconhecimento, né? Imagina, o sol nasce todo dia, uma coisa muito linda, e ninguém se preocupa muito em ver isso, né? E essa preocupação nós deveríamos ter todos os dias, ou seja, porque a gente, esse giro, né, da Terra em relação ao Sol, né, é o nosso dia, né? Ou seja, então, se o Sol começa a nascer e você está dormindo, então você perdeu o dia. Ou seja, se o Sol começa a nascer e você não fez nada para a sua vida espiritual, você perdeu o dia. Então, quanto de prática, quanto de bhajana você praticou antes do sol nascer? Então, mais ou menos, isso é uma maneira de você medir a sua evolução espiritual. Porque, por exemplo, nós queremos evoluir espiritualmente, mas a gente não se esforça o suficiente, né? Então, vida espiritual significa esforço. Você precisa se esforçar, você precisa, como diz Prabhupada Bhaktisiddhanta, você precisa dar galões de sangue nisso, ou seja, você tem que suar a camisa, né? Como a gente está dizendo, como se diz aqui no Brasil, tem que suar a camisa, você tem que realmente se esforçar muito, né? Não só na quantidade, mas na qualidade também. Então, por isso, não aceitar, né, essas propostas indecentes da mente. A primeira coisa que a gente tem que fazer é isso, né? Ou seja, negar a mente. E, claro, se você pode ser mais enérgico com a sua mente, é melhor, né? Porque o que acontece com a nossa mente? A nossa mente é mais ou menos como uma criança mimada. É mais ou menos isso. Então, eu já vi muitas vezes isso, né? Principalmente assim, no supermercado, né? A gente entra assim, de repente, aí eu já vi várias vezes assim, uma mãe assim desesperada com a criancinha, começa a gritar, chorar, aos berros, porque ela quer, que ela quer isso, ela quer aquilo, uma coisa assim desesperante, assim. Eu já vi cenas assim que realmente me deixaram assim, assim bem perturbados e felizes também, porque não tive filhos. Assim, em certo sentido. Claro, sou um sannyasi também. Então, no sentido que realmente é horrível isso. E o que vai fazer? Vai bater na menina, na criança, na frente de todo mundo, né? Se fosse sozinho, né? No local escondido, podia bater e ninguém ia ver, né? Mas na frente, no meio do mercado, bater na criancinha ali é uma coisa meio chata, né? E a mãe, ela não tem nenhum controle sobre a criança. Uma criança mal criada. Aí fala, mal criada, ou seja, ela não foi educada. E com a mente é a mesma coisa. A mente, se você deixar, ela vai ficar o tempo todo assim, né? Pedindo. E nunca tem fim isso, né? Então a gente tem que fazer o quê? Com a mente, você ser enérgico com a mente significa que você vai se adiantar à mente, você vai bater nela primeiro antes dela bater em você, é mais ou menos isso. Então, com a mente, o ataque, né, é a melhor defesa, você ataca. É igual no jogo de basquete, né, a gente lembra disso, né, quando jogava basquete. Tem uma marcação que chama marcação-pressão. Né, marcação-pressão homem a homem, e tem marcação-pressão por zona. Né? Pô, quem jogou basquete sabe o que eu estou falando. Quem não jogou, eu explico um pouquinho. Então, por exemplo, quando o cara faz lá a cesta, né, e já vai soltar a bola, então se a marcação é pressão homem a homem, já estão marcando ele na hora dele, né, dele sair com a bola, né, e já estão marcando o outro que vai receber a bola. Então é uma coisa assim muito tensa mesmo, né, ou seja, essa defesa é um ataque na realidade, né, você está atacando, está todo o time ali desde o início, né, desde o início. É quando você vê, mas você não consegue fazer isso o tempo todo, né? No basquete não consegue. Isso cansa muito, né? Mas quando o cara começa lá, aí você vê outro estilo, é quando você deixa, né? A pessoa ir lá, ele passa a bola, ele vai batendo. Aí do meio do campo, aí já começam a marcação. Então, na realidade, o que eu estou dizendo o que eu quero dizer, né? É que você tem que ficar muito preocupado com a sua mente. Né? Você não pode deixar ela assim tão solta assim, né? Porque como você vai obter a resposta de Krishna? Porque na verdade a gente é muito cara de pau, né? Assim, porque a gente quer obter a resposta de Krishna para tudo na nossa vida, né? Ou seja,
Entretanto, a gente não está disposto a realizar o que Krishna mais gosta, que é cantar o nome dele, que é acordar cedo, praticar, ou seja, ter entusiasmo na sua prática. O entusiasmo na prática é uma coisa muito incrível, ou seja, quando você realmente faz aquilo com muita energia, com muito vigor, e também nos serviços no serviço a Krishna, claro, não só o canto, por quem mora num templo, né, ele pode fazer isso, né, ele pode ficar servindo praticamente o dia todo. Aqui tem serviço o dia todo. Se você quiser, aí o Gopinata, Madhusura, os devotos vão te dar serviço o dia todo. O dia todo você vai poder fazer serviço, isso não vai ter nenhum problema. Você vai morrer e vai ter serviço para fazer, né? Então, na realidade, ter uma fazenda como nós temos é uma oportunidade de você fazer serviço, né? E o serviço vai ajudar você também a controlar sua mente, porque você não vai poder ficar cantando o tempo todo, né? Não tem jeito. Ou seja, poucas pessoas podem cantar o tempo todo, poucas pessoas podem ter essa absorção no bhajan, né, o tempo todo. Então você faz muito serviço, você realiza muitas atividades, né? E essas atividades elas vão ajudar a você continuar na sua prática. O próprio Bhaktisiddhanta diz aqui, olha, a gente se afastou da fonte original e Maya nos ataca, né? Ou seja, nós estamos assim bem atolados, né? Como na areia movediça. Você está atolado, essa é a nossa posição, ou seja, no mundo material. Por quê? Porque a gente não consegue se render a Krishna, se render a Deus. Então, quando você entra numa areia movediça, eu já dei esse exemplo várias vezes, mas quando você entra numa areia movediça, né? E se você ficar se movendo muito, você afunda. Cada vez mais que você se move, você afunda. Isso é o karma. Ou seja, isso é querer resolver as situações através das nossas decisões no mundo material. Tipo assim. Cada vez que você... Quanto mais você mexe, mais você se afunda. Por exemplo, eu quero ter um carro. Só vou dar um exemplo, né? Se eu quero ter um carro, aí você tem que pagar, aí você tem que ter o seguro, né? Aí você tem que ter o IPVA, você tem que... enfim, você pode acontecer muitas coisas, tem que ter um mecânico, né? Ou seja, os mecânicos geralmente não são pessoas muito honestas, né? Até um dia a gente perguntou pro rapaz lá, né, aqui na cidade, ô moço, você sabe, tá chegando aí, né, com carro, bom, a gente tá, começando aqui, e o moço sabe onde tem um mecânico honesto, assim, um mecânico, né, bem honesto, assim, falou, sei, lá no cemitério tem. Algo assim, né? Então, na realidade, você tem que estar como... Cada vez que você se move, quanto mais você se move no mundo material, mais você se enreda. Essa é a ideia. Agora, claro, você tem que fazer alguma coisa no mundo material também. Não tem jeito, né? Na areia movediça é isso. E por isso que Krishna, ele fala, né? Nesse verso, Yagnarto karmano nyatra lokojan karma bandanaha tat karma. Como? Konteya Mukta Sangha, né? Param Vraje? Não, Mukta Sangha Samachara. Ou seja, então é isso. Krishna fala, se você trabalha, quanto mais. Se você não trabalha, se o trabalho não é um sacrifício para mim, você vai se afundar nesse mundo material. O mundo, ele vai te atar, você vai ficar atado ao mundo material. Então, por exemplo, você pode ter carro, você pode ter muitas coisas, e isso vai ser problemático na sua vida de uma maneira prática, vai ser um pouco problemático lidar com problemas, né? Quanto mais coisas materiais você tem, mais problemas você vai ter. Entretanto, se você oferece isso a Krishna, entende? Se você realmente faz isso como oferenda a Krishna, a Deus, né? Isso vai aliviar o seu fardo, isso vai te ajudar, isso não te prende, porque a sua consciência está solta, né? Sua consciência está no transcendente, apesar que você está realizando coisas materiais, né? Então isso que é o importante. Então na areia movediça você vai se afundar quanto mais você se mexer.
Se você não quer fazer nada, se você pensa assim, tô na areia movediça, Om Shanti Om, na areia movediça, Om Shanti Om, você começa a fazer assim, o que acontece? Se afunda mais. Não, você afunda mais devagarzinho. Aos pouquinhos você vai se afundando, né? Mas é isso é como aquela ideia de você não querer participar das coisas, né? Não, eu não quero, isso é muito difícil, eu não quero. Não, isso aí vai dar muito trabalho, eu não quero. Não, é muito problema, né? Por exemplo, as pessoas hoje, elas estão mais ou menos assim. Você vê, hoje é muito difícil você ver uma mulher grávida, né? Já viram isso? Assim, antes tinha muito, né? Hoje em dia não tem mais. Assim. Embaraçada. Você não vê uma mulher embaraçada. Bom, grávida. Você não vê. Por quê? Quando você vê, você quer tirar uma selfie com ela. No futuro vai ser assim. Dizem que vai ser assim no futuro, né? Quando você vê uma mulher grávida, você vai tirar uma selfie com ela. É uma mulher grávida. Tira. Por quê? As pessoas não querem ter mais filhos. Correto? A gente vê na Europa, por exemplo. Na Europa, ninguém mais quer ter filho. Né? Aí eles têm o quê? Cachorro. Né? Cachorro, né? É isso. E, por exemplo, e aqui no Brasil já tem essa tendência também. Diminuiu muito. Antes a gente tinha aqui. Você vê a vizinha ali, ela teve 15 filhos. 15? Quanto foi? 16. É assim, né? Meu avô teve 10 filhos. Assim. É tudo assim, né? Mas hoje em dia você vê, tem 1, 2 no máximo, uma coisa assim, né? Ninguém quer, porque diminuiu, né, o poder econômico do mundo, sei lá, mudou a coisa, né? Antigamente era bom ter filho pra quê? Pra você botar eles pra tirar leite, trabalhar na terra, né? Era essa a ideia. Mas mudou completamente, né? Então tá todo mundo nessa competição. Então, econômica e ninguém quer ter filho, né? Então, ou seja, é mais ou menos essa mentalidade. Você não, ou tipo assim, as pessoas hoje em dia, eu não quero trabalhar, né? Não quero trabalhar, vou por uma comunidade ecológica. Porque eu não quero mais enfrentar o mundo, né? Já acontece isso, né? A gente vê as pessoas chegando assim com essa mentalidade, né? Só que aqui, como eu falo, é como uma teia de aranha. A gente chega assim, a pessoa fala assim, não quero mais o mundo material, não quero mais trabalhar. Aí vem aquelas pessoas que querem viajar de um lado para o outro, né? Que, vou viajar. Acontece muito isso. Vende tudo e vai viajar para um lado, para o outro, né? Vai conhecer as comunidades, eco-aldeias, né? Tipo assim. Aí, né? Tipo, né? Aí. Vale. Assim, várias pessoas chegaram assim, né? Vários, a gente tem vários, né? Vou ficar citando. Que chegaram assim sem querer fazer nada, ou era um malabarista do sinal, né? Vai estar no sinal, coleta um pouquinho no sinal, aí vai para outra cidade, vai para uma aldeia. Assim, a gente tem muito disso. Né? As pessoas não querem participar do mundo, né? Porque viram que o mundo realmente não funciona muito, o mundo material. Né? Assim, tão chatos com isso. E o que acontece? Acontece que isso não resolve o problema, né? Você não querer participar do mundo. Né? Não resolve o nosso problema. Então a gente tem que enfrentar problemas, o mundo é enfrentar problemas. Né? Mas essa é a mentalidade dos guianes, assim, ou seja, claro, guiane é outra coisa, mas dessas pessoas que não querem participar do mundo material, querem fugir do mundo material, ou não querem fazer nada, e aí quando vê como começam a se afundar. Mas como eu digo, aqui essas pessoas chegam aqui e de repente se tornam devotos. Aí elas entendem que aqui elas têm que fazer muitas coisas, né? Porque os Hare Krishna têm fama que não trabalham. Né? Isso é uma fama que a gente tem danado. Mas na realidade a gente não quer trabalhar muito, né, aí nesse mundo material. A gente não quer trabalhar muito para as coisas materiais, mas a gente quer trabalhar muito para Krishna. Então a gente trabalha muito, a gente vai lá, a gente vende nossos livros, a gente coleta, a gente constrói, a gente faz tantas coisas assim, porque a gente acorda cedo. Hoje, você não trabalha. Pô, mas eu acordo muito cedo para cantar japa, eu acordo muito cedo para cantar o gás, eu acordo muito cedo, né? Para adorar a Deus. Eu trabalho para Deus, meu trabalho é diferente, né, do seu. Né? E claro, eu tenho que trabalhar também para a gente viver, né? A gente não pode. O dinheiro não cai do céu, a gente tem que ir no santo, a gente tem que, fazer alguma estratégia de realmente coletar algum dinheiro para a gente sobreviver, isso com certeza. O ideal seria que a gente produzisse tudo aqui na comunidade, mas a gente não consegue. Como é que vai produzir arroz para
35 pessoas. É difícil, né? Tinha que ser uma coisa assim surreal. Mas, então qual é a maneira da gente sair da areia movediça, gente? Como você sai da areia movediça? Quando alguém te puxa. Se alguém dá a mão. Se alguém dá a mão, se alguém joga uma corda, né? Então é mais ou menos isso. Isso é o Bhakti. O Bhakti você precisa dessa ajuda externa, né? Então se você quer sair desse lamaçal que você está, você precisa de uma ajuda externa. Então por isso que a gente está cantando. Quando a gente está cantando Mahamantra Hare Krishna, o que é isso? Me ajuda, me ajuda. Você está pedindo ajuda para você sair. Então, mas para você sair, alguém tem que jogar algo. Isso é o guru, né? Isso é como a misericórdia de Krishna. Por isso que Krishna, ele é muito misericordioso. Ele manda o guru, manda os shastras, né? Ele fala Maya Mugdadi Viranahi Swata Krishna Gyana. Ou seja, o que ele fala? Pelo seu esforço você não consegue, meu filho. Não adianta. Você não vai sair disso pelo seu próprio esforço. Não é como os budistas, né? Os guianes, eles ficam, não, pelo nosso próprio esforço a gente vai conseguir. Deus talvez exista Deus, né? Mas ele é indiferente, ele não se mete com a gente, né? É uma coisa assim. A gente não, a gente percebe Deus em todas as coisas. Isso foi Krishna, o devoto é assim, né? Foi arranjo de Krishna. Eu lembro quando eu cheguei no templo, achava interessante, né? A gente tem que pagar o aluguel, tem que estar todo mundo sentado assim, e vamos ter que pagar o aluguel, a gente vai ter que... era um aluguel alto, né, nesse dia. E aí os devotos falaram, a gente depende de Krishna. A gente depende. Claro, eles faziam, né? Iam trabalhar, conseguiam, mas sempre tinha essa coisa. A gente depende de Krishna, né? Seja o que... ou seja, na realidade, tudo, a gente depende de Krishna para tudo na vida. Né? Para tudo, para a gente respirar, para tudo. Então, nenhuma folhinha se move sem o desejo de Krishna. Nada se move. Né? Então, depender de Krishna é muito incrível. Agora a gente está dependendo muito de Maya, ou seja, por exemplo, se amanhã os caminhoneiros param, né? Greve de caminhoneiro, a gente começa o desabastecimento, né? Então você está aqui, se você não tem nada plantado, ou seja, então é uma coisa assim que eu lembro quando eu vim morar aqui tem muitas comunidades, né? E as comunidades tem uma comunidade aqui perto, né? Eu não vou falar o nome da comunidade. Mas o que acontece? Eu fui lá, né? E eu conversei lá, estava conversando, né, com o mentor da comunidade lá, né, enfim, o cara lá que cuida. E ele falava, não, ele estava me explicando, né, porque eu estava chegando na região, a gente queria comprar uma terra, e eu fui lá, afinal, né, a gente acabou comprando uma terra dele. Mas enfim, ele dizia, né, mas assim, estavam assim, se preparando, né, pro apocalipse mesmo, assim, ou seja, no sentido assim que a coisa ia acabar, que a coisa ia ficar muito difícil, ia acabar, né, ia ter, ou era uma guerra, ou era, era toda uma teoria assim que tudo ia terminar, né? Ou seja, que as pessoas não iam conseguir sobreviver, né, na cidade, que as pessoas iam ter que morar no campo mesmo, e essa era a ideia dele, e eu respeitava, eu até compartilhava um pouco dessa ideia, né? E aí ele foi me mostrar o estoque de sal dele, assim, o estoque de sal, que era muito sal, né? Porque o sal realmente é difícil você produzir sal, né? E sem sal, vai comer sem sal, né? Ainda que você tenha arroz, que tenha feijão, mas não tem sal. Então tinha um estoque de sal, assim, né? Gigante, né? E aí... E assim, o que dava a perceber era o seguinte, né? Que o indivíduo ali, ele ia ficar muito triste se não acontecesse nada, né? Como até agora não aconteceu, né? Tem 20, sei lá, 15 anos que a gente está aqui, e não aconteceu isso. Então, o máximo que aconteceu foi no coronavírus, assim, que foi quando o mundo parou praticamente. Assim, tipo assim, né? Mudou. Mas assim, mas no sentido que não acabou, você podia pegar o sol lá, ou seja, então eu digo, essa coisa assim, de você realmente, na realidade, depende de Krishna mesmo. Então, o que eu percebi era isso, né? E aí, no momento que ele falou um monte de coisa, eu falei para ele, mas na realidade a gente depende de Krishna, ou seja, eu não falei Krishna, a gente depende de Deus, né? Se for a vontade de Deus, a gente vai sobreviver, senão a gente não vai sobreviver, né? E ele falou, realmente é isso.
E isso é o ponto final, você depender de Deus. Se você não depende de Deus, se você não depende de Krishna, você não consegue fazer nada nesse mundo material. Isso a gente tem que botar na cabeça.